Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais, várias tradições religiosas. Vamos continuar então a série que comecei semana passada, Jesus nas várias tradições religiosas, tá? Então essas são dicas de leitura. Nós não vamos aprofundar muito aqui, senão eu vou gastar um vídeo de meia hora para cada livro, tá? Então, obviamente, vocês vão ler aqui, né, o cristianismo, tá? A base do cristianismo é justamente Jesus, o Filho de Deus, e o próprio Deus, tá? A ideia da Trindade, o dogma da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é a base aqui. E vai mostrar, né, em figuras, né, imagens e ícones, a tradição cristã, tá? Então, a tradição cristã, Cristo, o Messias, tá? Se manifestou, é a imagem visível do Deus verdadeiro, tá bom? Aí a gente viu então a diferença para o judaísmo. O judaísmo espera o Messias e o Messias não é exatamente a figura divina. O Messias é um grande mestre, um grande libertador, um grande rei, né? Tipo o rei Davi, tá bom? Aí a gente viu então o Islã. No Islã, Jesus é um profeta, certo? Jesus é um profeta, um grande iluminado, tá? Né? O sufismo vê Jesus como um grande iluminado. E os unitaristas, né? Então o judaísmo e o islamismo têm essa ideia de unitarismo, um Deus único, um e único. E então nós falamos no caso que tem vários grupos no cristianismo que também são unitaristas, não trinitaristas, tá? Então, por exemplo, do Testemunho de Jeová, tem só Deus único, né, que é Jeová, né, ou Javé, e Jesus é o Filho de Deus, tá? E o Espírito Santo é uma força, tá bom? Então a gente deu essa dica aí. E então tem um trinitarista, unitarista e um unicista, em que Jesus é Deus e é com uma máscara de Deus, né? Então são as três máscaras de Deus. Falamos do judaísmo messiânico, que não é judaísmo exatamente, tá? Lembrar que o judaísmo está esperando o Messias. Então o judaísmo messiânico fala, não, o Messias é Jesus, o Yeshua, né? Só que é uma versão diferente, tá? Porque aí tem aquelas divisões, ele é mais divino, ele é mais humano, ele é mais profeta, né? Então, essa questão aí. Vamos falar então dos Mormons, que é diferente, então. Eles não são nem trinitaristas e nem são unicistas e nem são não são trinitaristas, nem unicistas e nem unitaristas, tá? Nem trinitarista, que é trindade. É complicado mesmo, é unicismo, não é unicista, e não é unitarista, tá? Não tem unitarismo. São três deuses, tá? Então há uma evolução, né? Então o Deus, né, que se manifesta também já foi não Deus, não divino, mas se divinizou. Jesus é o Jeová que aparece no Antigo Testamento, então todas aquelas imagens, para que as novelas de certa rede de TV que onde aparece Deus é Jesus, né? Então, isso é uma discussão e tanto, mas aqui é claro isso aqui, que aquelas aparições do Antigo Testamento já é Jesus. Então cadê o Pai? Né? Então o Pai raramente aparece sendo batismo, né? Olha, meu filho e tal. Então é diferente, tá? O livro do Mormon, depois eu posso fazer um vídeo só sobre a história dos Mormons. Isso aqui vai. As tribos perdidas de Israel vieram para a América, tá? Então eu vou poder fazer assim que eu terminar de ler. Aqui no livro Éter, né? Éter, capítulo 3. Tá? Mormon é o nome do livro todo, mas tem a parte do Mormon aqui também, tá? Então são várias narrativas que remotam aquela época das tribos perdidas de Israel. Onde é que eles foram? Para a América, tá bom? Então essa aqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os Mormons, tá? Interessantíssimo esse livro que é um apêndice à Bíblia, né? Vai lembrar muito estilo do Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, interessantíssimo isso aí, tá? Então, se para os sistemas de Jeová, Jeová não é Jesus, são distintos, para os Mormons, né, os santos dos últimos dias, Jesus que aparece, né, aquele Deus que aparece lá é Jesus. Então Jesus é Jeová, tá? É totalmente diferente, tá? Então são diferentes do cristianismo, né? O cristianismo padrão, para dizer assim, tá? Vamos lá então para fora do cristianismo, para a fé Bahá'í. A fé Bahá'í que veio do xiismo dos 12 imãs lá na Pérsia, né? A fé Bahá'í aqui, Jesus é manifestante, assim como Krishna, assim como Moisés, né? Abraão, né? Então várias, Jesus, o profeta Mohammed, o Babi, o Bahá'u'lláh, tal. São manifestações, tá? Então Buda, então, todos são manifestações. Depois podemos discutir aí em que consiste a manifestação, porque aqui está igualando profetas com avatares, né? Porque Krishna e Jesus seriam avatares, né? Então são a divindade entre nós. Já Mohammed não falou que é divindade, né? Moisés não falou que é divindade. Abraão não é divindade, né? Buda nem fala de Deus. Então, né? Aqui então Jesus é uma manifestação muito aceita e a doutrina cristã, né, muito aceita pelos Bahá'í, tá?
Então você vai em reunião do Bahá'í, tem lá católico, tem cristão, tá? Preocupa não, que interessante isso aí. Jesus para a Cabalá cristã, tá? A Cabalá cristã obviamente veio da Cabalá judaica, né? E depois gerou também a Cabalá hermética, tá? Na Cabalá hermética você tem lá o Buda também. Então é interessante que mistura. Buda, ele sai aqui de Malkut, né? Malkut, que é o reino, passa em Yesod e chega a Tiferet, tá? Então o Buda ascendeu. E Jesus ele veio de Roquimá, né? Roquimá e veio até Tiferet, então ele se manifestou. Então Jesus é a sabedoria manifesta, tá bom? Então o que é o Tiferet? É a manifestação de Roquimá. Tá bom? Então, se pegar a árvore da vida, vai explicar aqui então, que Jesus, antes de encarnar, ele é Roquimá, e Jesus encarnado, ele é Tiferet, tá? Beleza, tá? A harmonia, tá bom? Então, isso aqui é a Cabalá cristã. E aí, lembrar que, se na hermética tem Buda também, Buda está subindo, tá? Buda está se iluminando, enquanto que Cristo está descendo. Então, Cristo, ele veio, né? Cristo cósmico, na Roquimá, que se faz, então, humano em Nazaré. Tá? Jesus de Nazaré. Então, lembrar que a Cabalá, então você tem a Cabalá judaica original, que né, não tem Jesus, tem a Cabalá cristã desde o século XVII, e a hermética aí, 19 para cá, que coloca todo mundo junto, tá bom? Vamos lá para a Sheshonoe. Vou fazer em breve um vídeo sobre a Sheshonoe, então não preocupem, tá? Vou falar também da Messiânica, da Jorei e tal. E aqui, aceita que Jesus é divino e todos nós somos divinos, tá? Então Jesus descobriu que é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, tá? E então a divinização em geral, nós temos aqui uma espécie de panteísmo, tá? Então a Sheshonoe, que é uma mistura de budismo, shintoísmo e cristianismo, né? A ciência cristã, tá? O cristianismo da Sheshonoe é a ciência cristã, tá? Que é um tipo de cristianismo lá dos Estados Unidos, né? A Christian Science, tá? Então eles vão falar muito isso aí da divinização. Então Jesus, como qualquer um de nós, né? É divino, todos nós somos divinos, todos nós somos fagulhos do divino, todos nós somos parte do Deus que é tudo. Então, Jesus é um mestre iluminado, então é muito semelhante ao Buda cósmico, né? Então, Cristo cósmico, Buda cósmico, muito semelhante aí, né? Então, aí você vê aqui que aproxima muito a figura de Buda, ou iluminado, com Cristo iluminado, né? Então, aqui Cristo é um iluminado, Buda é um iluminado, então Cristo manifesta o Cristo cósmico, Buda manifesta o Buda cósmico, tá? Então você vê que interessantíssimo isso aí. Vou falar de Jesus no Espiritismo, Jesus para o Balde, tá? Pietro Baldi. Aí depois eu vou fazer vídeo sobre o Mormon, sobre o Sheshonoe, beleza? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.